A vista que você tem daqui é muito top, gente. Entendeu? Vista muito top, dá pra ver montanhas na praia. Aquela gruta que eu mostrei pra vocês. Tem uma gruta ali. Tem uma gruta ali, tem uma outra gruta atrás. Tem as montanhas. A praia é muito linda mesmo. Muito bonita a praia. Muito top mesmo. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre carta de convite. Tem carta de convite, tem o que? Em Portugal a gente chama de termo de responsabilidade. No Brasil eles falam carta de convite. É a mesma coisa. Termo de responsabilidade significa que você vai ser responsável pela pessoa. Quando você manda a carta de convite, a pessoa vem para Portugal. Você manda o convite, a pessoa vai para Portugal, aí você vai ser responsável pela aquela pessoa. Você tem que ter meio de subsistência. Esperem para você. Você tem que ter meio de subsistência, porque você tem que ter uma casa e onde você tem que ter comprovante de luz, de água, de arrendamento. É muito importante. Se você quer mandar convite para alguém, carta convite, a primeira coisa que você precisa ser cidadão português ou residente em Portugal. Você precisa ter ou documento português ou título de residência. O mínimo é título de residência. Se você não tem título de residência, você não consegue mandar carta de convite para alguém. Só quem tem título de residência ou cartão de cidadão português pode mandar carta de convite para alguém. Entendeu? Tem uma responsabilidade, a mesma coisa. Bom, então você precisa de quê? Ter no mínimo título de residência para emitir essa carta de convite. Você precisa ter no mínimo o título de residência. Você precisa ter comprovante de arrendamento, de luz e de água. Você precisa disso. Você precisa ter um contrato de trabalho. Você precisa ter um contrato de trabalho. E você precisa também, eles podem pedir para você também folha de pagamento de salário, últimos 3 meses, folha de salário dos últimos 3 meses. A CEF pode pedir para você, porque normalmente você faz na CEF. E carta de convite você faz na CEF. Você tem que declarar na CEF que você vai mandar carta de convite para alguém. Então a CEF vai pedir para você os documentos para carta de convite. Entendeu? A CEF vai pedir para você alguns documentos. Então que são esses documentos que você precisa ter um passaporte válido e você precisa ter no mínimo título de residência de Portugal. Você precisa ter um trabalho, um contrato de trabalho. Você precisa apresentar folha de salário de últimos 3 meses. Você precisa também ter um comprovante de arrendamento, de luz e de água, de casa, que prova que você tem condições para receber aquela pessoa. E você tem que ter uma casa para receber aquela pessoa, uma casa com condições, você tem que ter um trabalho para sustentar aquela pessoa. Porque carta de convite em Portugal, a gente chama de termo de responsabilidade. Isso significa que você vai ser responsável pela pessoa que vai chegar. Você vai mandar a carta de convite para uma pessoa e você vai garantir que você tem condições de receber aquela pessoa, que você tem casa para receber aquela pessoa, que você tem trabalho para sustentar aquela pessoa. É assim que funciona, por isso que a gente chama de termo de responsabilidade. Entendeu? Imagina que você está em Portugal, você vai mandar carta de convite para sua mãe ou para seu irmão. Você vai ter que ter casa para receber a pessoa e condições. Você tem que comer, tem que beber, por isso que existe esse nome, termo de responsabilidade. Você vai ser responsável por tudo por aquela pessoa. Você vai ser responsável por tudo que aquela pessoa faz em Portugal. Então por isso que eles exigem meio de subsistência. Eles exigem meio de subsistência. E eles exigem que você tenha uma casa, que você tenha um comprovante de arrendamento, de luz, de água, e também que você tenha no mínimo um título de residência. Entendeu? E você tem que apresentar também um NIF, um passaporte válido. NIF é igual a CPF, e também equivalente ao CPF, e também o NICE, que é número de segurança social. Você tem que estar inscrito no segurança social. Então esses são os documentos básicos, entendeu? Você tem que ter a comprovante de residência, tem que ter um comprovante de residência também.
para provar que você mora em Portugal. Então, esses são os documentos básicos para você emitir uma carta de convite. Porque a SEF vai pedir para você esse documento. Não é você chegar em casa, fazer uma carta e mandar para a pessoa. Não é assim que funciona. Tem os requisitos. E quem manda isso, quem manda em tudo isso, quem controla a imigração em Portugal é a SEF, Serviço Estrangeiro de Imigração. Então a SEF é responsável por tudo isso. Você comunica a SEF, você fala que você quer fazer a carta de convite, quer mandar a carta de convite para alguém. Aí a SEF vai pedir para vocês os documentos que eu falei para vocês, todos os documentos que eu falei para você. Entendeu? Eles podem pedir para você também o PB4. Entendeu? Mas normalmente quando você tem quando você tem título de residência, você tem tudo. Você não precisa de PB4. Você já tem o número de utente naquele cartão. Título de residência é um cartão onde já tem tudo. Já tem o número de utente, que é o número de saúde, para você consultar nos hospitais. Tem já o número de NIF, já no título de residência, naquele cartão, naquele documento. Já tem o número de NIS, que é o número de segurança social. Já tem tudo. Quando você tem título de residência, você tem já tudo em Portugal. É um documento, e título de residência é um documento para Portugal. É um documento que te permite viver e trabalhar legalmente em Portugal. Então, com o título de residência, tudo que eles vão pedir para você está no título de residência. Entendeu? Que é o NIS, NIF e número de utente. Você não precisa de seguro de viagem, nem PB4, porque você tem tudo no título de residência. Isso para a pessoa que vai emitir, a pessoa que vai te mandar a carta de convite. A pessoa que vai te enviar a carta de convite. A pessoa precisa ter tudo isso, entendeu? E outra coisa, tudo isso já está no seu título de residência. Agora, e comprovante de aluguel, de casa, que você paga aluguel, luz, água, você tem que apresentar, contrato de trabalho, tem que apresentar, o salário que você, o papel de salário, aquele papel de salário dos últimos 3 meses, vocês podem pedir para você, ou mais que 3 meses, depende, não sei, tem que apresentar, e, entendeu? Tudo isso você tem que apresentar. E a pessoa também tem que apresentar lá no Brasil. A pessoa lá no Brasil ou em Cabo Verde, em Angola, que vai receber a carta de convite, também tem que apresentar os documentos também, que é um passaporte válido, registro criminal, entendeu? E visto, se tem visto, se a pessoa tem visto, se precisa de visto. Se não tem visto, se vem como turista, não precisa de visto. Mas se vem para trabalhar ou para estudar, tem que apresentar um visto. Tem que apresentar fotografias também, passaporte válido, seguro PB4 ou seguro de viagem. Então a pessoa que está do outro lado, que vai receber a carta de convite, a pessoa tem que ter esses documentos, passaporte válido, seguro de viagem ou PB4. A pessoa precisa ter também que é registro criminal também no Brasil. Tem que autorizar a SEF para ter registro criminal. A pessoa tem que ter uma passagem ida e volta, tem que apresentar uma passagem ida e volta. Então, são esses documentos que a pessoa que recebe carta de convite tem que ter. Tem que a pessoa que manda convite, tem que ter esses documentos que eu falei. E aquela pessoa que vai receber a carta de convite, que é termo de responsabilidade, aquela pessoa também que vai vir para Portugal, tem que ter passaporte válido e seguro de viagem ou PB4. Já falei no outro vídeo. Tem que apresentar um registro criminal do Brasil e de Portugal, mas de Portugal a SEF tira para você. A pessoa tem que apresentar também uma passagem ida e volta. E tem mais. Aquela pessoa também tem que apresentar uma quantia de dinheiro, por exemplo, na imigração. No caso, por exemplo, a pessoa vem para passar férias, a pessoa tem que apresentar uma quantia. A pessoa tem que provar que tem condições também para se manter algum tempo em Portugal. Por exemplo, se a pessoa vem, mesmo que com a carta de convite, eles podem exigir que você apresente alguma quantia de dinheiro. Entendeu? Por exemplo, se você vai para 10 dias, eu vou perguntar para você se isso pode acontecer. Pode não acontecer também, eles podem não pedir. Mas pode acontecer que eles podem pedir para você, se você passar 5 dias, se você tem dinheiro para se manter nos 5 dias. Ou 10 dias, se você tem dinheiro para manter os 10 dias. Porque pode acontecer imprevisto. Você pode ir para casa da pessoa, a pessoa não te receber. A pessoa te receber por 2 dias depois, a pessoa fala, não quero mais você na minha casa. Então tem imprevisto. Por isso, eles podem pedir para você também o meio de subsistência. Você tem que apresentar uma quantia que você tem condições para se sustentar nos dias que você vai passar em Portugal. Mas eles podem não pedir,
podem pedir, porque carta de convite já é muito bom, mas às vezes já ouvi relatos, já vi no YouTube pessoas que não conseguiam entrar em Portugal mesmo com carta de convite. Não conseguia entrar em Portugal mesmo com carta de convite. Acontece, é difícil, mas acontece. Entendeu? Mesmo com carta de convite, às vezes você não consegue visto. Mesmo com carta de convite, às vezes você não consegue entrar em Portugal. Entendeu? Então, esses são os documentos, gente. Esses são os documentos que necessários para as pessoas para a pessoa que vai te mandar a carta de convite, que vai te enviar a carta de convite, e também para a pessoa que vai viajar, a pessoa que vai receber a carta de convite para viajar, para pedir visto, ou para viajar como turista. Esses são os documentos que você precisa, que vocês precisam. Quem vai enviar a carta de convite e quem vai receber a carta de convite. Quem vai viajar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe o seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da cidade. Estou no centro da cidade de Lagos. Estou aqui no centro. Aqui é o centro turístico da cidade. Olha o chão da cidade. As casas. Olha o fio da cidade, como é que passa aqui nas casas ali. Olha ali. Olha, eles colocam lixo ali. Na lixeira ali, olha a lixeira ali. Ali. Aqui.